Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um pontuando especial e eu acho que esse assunto é um assunto interessante. É possível que, se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou partir em duas partes. Mas é essencial que você acompanhe essa leitura que eu vou fazer de um trabalho que não é meu, mas que é integralmente de uma outra pessoa. É uma publicação, na hora que eu estiver lendo aqui, eu vou dar mais detalhes, mas ela é importante por causa do senso crítico das leituras que a gente faz. Eu não vou me delongar, vou passar diretamente ao texto, e ele chama-se Comportamento Político do Mundo no Mundo Digital. É da Erika Aoki, tá? E ele foi traduzido aqui, não está me dizendo quem traduziu. Na realidade, é Direito Internacional e Globalização Econômica. Eu tenho do CNPq, tá? Eu tenho a impressão que essa moça escreveu e passou o texto para outra língua, porque ele está aqui com um subtítulo The Political Behavior in the Digital World, ou seja, o comportamento político no mundo digital, é a mesma coisa. Então ela faz um resumo, e pelo resumo você vai entender de que eu estou falando. Essa pesquisa tem como principal objetivo analisar o conceito de como o poder vem sendo exercido hoje pelo povo em decorrência do avanço da internet. Vivemos uma era de grandes mudanças políticas e geopolíticas em meio a uma crise econômica mundial. Eu acho que todas as épocas que você parar, de um século a dois, a três séculos para trás, você poderia falar de uma crise mundial. Vamos entender. Só que hoje em dia nós temos uma internet e nós já tínhamos uma mídia bastante atuante que falava muito do que queria traduzir para você, cidadão, eu, nós todos cidadãos comuns, lermos, observarmos, entre aspas, compreendermos, absorvermos, assimilarmos. Nós vivemos uma era, agora nós estamos analisando só a nossa era, já falei que existem várias, né, que tinham questões de mudanças políticas, mas nós estamos vivendo uma época de políticas e geopolíticas em meio a uma crise econômica mundial. Crise essa que nós já tivemos maior ou menor, mas eu acho que a gente nunca deixou de viver uma crise sempre preparada, talvez para nos manter muito plugados, muito necessitados, não sei. Vamos ler. Vemos uma massa crescente de insatisfação por viver em incertezas em suas vidas, desencadeando diversas manifestações populares do mundo afora, está dizendo as pessoas. A internet, sem dúvida, alguma, sem dúvida alguma, acelerou a disseminação da informação, mas, ao mesmo tempo, ela é um meio propício para a propagação de informações fabricadas e desprovidas de verdade, facilitando a manipulação das massas. Esse é o ponto central. Por favor, assista esse vídeo, comenta, passa para frente, fala para os outros lerem. Se você não tiver paciência, vem mais de uma vez, vê por partes. Mas assista, porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando fazer aqui, é prestar um serviço que essa Érica prestou a mim, a nós todos, e eu estou tentando veiculá-lo, tá? Agradeço a ela por ter feito esse texto. A internet, sem dúvida alguma, acelerou a disseminação de informação, mas ao mesmo tempo é um meio propício para propagar informações fabricadas, desprovidas de verdade, facilitando a manipulação das massas. Ele vai fazer uma diferença entre massa e povo. Dentro desse contexto, não é uma tarefa simples distinguir entre os verdadeiros anseios de um povo com os anseios que lhes são imputados através da disseminação massificada e manipulativa das informações. E ainda pior, há um grande risco de segregação na grande minoria que não tem acesso a essas informações, gerando um abismo intransponível entre as pessoas que resulta em conflitos ainda mais complexos de serem resolvidos, porque você não tem como medi-los, mensurá-los. Esse abismo trata-se de uma exclusão digital, né? Então, a palavra-chave aqui é povo, internet, era da informação, poder, democracia no mundo digital e povo na era digital. Aí vem aqui o abstract, né? Isso aqui é um paper, né?
eu não vou ler o abstrato, obviamente, Keybird, etc, etc. Aí ele tem aqui um sumário, só por você ver. Introdução, conceito de povo na área da informação. 3, democracia e povo na área da internet. 4, acesso à informação e participação do povo na sociedade. 5, sociedade da informação e exclusão digital. A problemática da ciberdemocracia, da cyberdemocracia. 6, conclusão. 7, referências bibliográficas que eu não vou, obviamente, repassá-las. Vou tentar retirar do texto aquilo que não for extremamente necessário para o entendimento dele, porque são muitas páginas, são quase 20 páginas. No Word, talvez dê uma. Aqui no PDF está dando 22 páginas, mas no Word talvez dê uma quantidade menor. Mas, de qualquer maneira, eu sei que é mais ou menos a leitura, do jeito que eu estou lendo aqui, é uma leitura de, no mínimo, 40 minutos, tá? Então, vamos ver o que vai ficar. Na chamada terceira revolução industrial, que ocorre na metade do século XX, entramos na chamada era da informação. Surgem novas tecnologias de informação e comunicação, com o aprimoramento técnico da produção e avanços no campo científico, e principalmente a intensificação dos fluxos de informações, capitais, pessoas e mercadorias. As novas tecnologias de informação e comunicação vieram transformando a realidade humana, interferindo diretamente em questões culturais, políticas, sociais, econômicas e até familiares. Tudo isso é verdade, estando diretamente ligada às mudanças sociais do presente. Até a década de 90, quando ainda experimentávamos o início da internet, a internet não era total, ela estava no começo, deter informação era considerado como uma vantagem competitiva, pois poucas pessoas tinham acesso à informação e mais tinham aquelas que procuravam, e menos tinham aquelas que tinham menos tempo para procurá-las, porque estavam assoberbadas de serviço e muitas vezes pensando a esmo, sofrendo informações assim, que muitas vezes era de boca a boca, que não funcionavam, que não ajudavam, que não acrescentavam nada, que não traziam verdadeiramente informação, eram fatos alhures, fatos desplugados da realidade, interpretações errôneas de conversas de bate-boca de dia a dia, que eu vou chamar até de conversa de botequim, que é aquela conversa despretensiosa. Mas informação mesmo a gente só tinha se procurasse. Hoje, com o advento da internet, a informação chegou, mas que informação e como que ela chegou? Antes da internet, as mídias já traziam informação para você. Quando você tinha tempo de decodificá-las, nós te traziam uma informação em bloco. Todos os jornais recebiam as mesmas notícias, 4, 5 horas da manhã, e iam passando com praticamente as mesmas palavras, modificavam uma coisa ou outra. A informação hoje é livre e acessível para qualquer pessoa, desde que se tenha ferramentas necessárias. No entanto, hoje é requerido uma maior sofisticação intelectual para possibilitar o processamento dessas informações disponíveis e, de fato, alcançar um proveito significativo. Isso tem sido muito dúbio, muito relativo. Porém, muitas vezes essas fontes não são levadas em consideração pela maioria do público. Grande parte das pessoas simplesmente absorvem, sem nenhum ou muito pouco discernimento e massa crítica, todas as informações que recebem, sem sequer questionar sobre a veracidade ou mesmo a procedência, a fidelidade dessas informações. Poucas pessoas têm a consciência de que o simples deter da informação não é o suficiente para obter alguma vantagem competitiva. Você pode estar absorvendo uma informação truncada, errada, que te vicie num pensamento enganoso e que te leve para o lado errado da história. É necessário saber processá-lo de forma a não ser levado ao engano. O mais das vezes, você é levado ao engano, quando muito você não interpreta errado, que depende um pouco também da sua capacidade de aculturamento e de leitura e de letramento sobre fatos, os mais diversos, para poder tirar uma conclusão correta. E quando você tira essa conclusão incorreta e passa para os outros, você está fazendo um eco com uma informação perdida, largada, abandonada, mal feita, mal formada, enganosa a maior parte das vezes. É tendência do ser humano buscar informações que convêm aos seus interesses ou que convergem com as suas ideias e, portanto, dificulta ou acabam por não adquirirem um repertório amplo sobre determinado assunto, mantendo sempre alienados as suas próprias posições. Além disso, a internet possui algoritmos
que estão cada vez mais sofisticados e precisos, que manipulam e monopolizam a informação com base nos dados de pesquisa de cada um. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre o algoritmo, não vou falar agora para não deixar mais extenso. A constante coleta e armazenamento de informações pessoais que constitui o Big Data, ou a Big Data, fenômeno que se refere a grandes volumes de dados, enfatizam como modelo de negócios dominante da internet a coleta, armazenamento e tratamento de informações privadas que são cedidas voluntariamente a partir de termos de usos e sites e aplicativos, mascaradas como uma forma de melhorar a sua experiência de uso. O que ela está dizendo aqui? É que eles ficam capturando dados seus. É melhor para eu te conhecer, é melhor para isso, é melhor para aquilo. Na realidade, não é melhor para nada. Ele tá minerando dados em cima de você, porque ele quer saber quem é você, para que lado que você iria, e ele te ajuda muito, né? Ele te ajuda muito, entre aspas, quando você tem um lado, quando você tem uma vontade, quando você tem um tipo de gosto, quando você é de um determinado grupo, quando você tem uma faixa etária, quando você tem uma determinada tendência, inclusive política. É por isso que o tratamento de dados pessoais recai cada vez mais na questão do exercício da cidadania, dos direitos e das liberdades individuais. Claro, porque o camarada pode te prejudicar, à medida que ele está te manipulando. A realidade sociocultural hoje é afetada pelo mundo digital, que altera o espaço em uma realidade onde o espaço e o cyberespaço, ou ciberespaço, se interagem de forma indissociável, verdadeiro. As relações entre indivíduos sofrem com essas mudanças afetando o comportamento moral e cultural. Cuidado com a tradução dessa palavra moral, tá? A moral são todas as formas de comportamento mais ou menos estabelecidos na sociedade que podem não estar certos, né? E que podem ser modificados. E que podem até ser elasticizados. Entretanto, é inquietante notar que, apesar das informações estarem mais livres e abundantes e mais fáceis de serem disseminadas e também acessadas de forma automática e praticamente sem filtro e sem fronteiras, existe no mundo um grande percentual de pessoas que não têm acesso a essas tecnologias por questões financeiras e de infraestrutura. Porque às vezes você não tem Wi-Fi que chega lá no meio do mato, nas terras geladas, nos desertos, mas lá tem populações. Nas periferias, que tem muitas populações, as periferias têm muitas populações, às vezes não tem infraestrutura para fazer chegar lá. E quando tem, às vezes uma rara infraestrutura, você não tem poder aquisitivo para manter uma banda larga legal, para ter um Wi-Fi, para ter um conjunto de dados suficiente que não seja gasto antes do final de uma semana. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, UIT, em 2021, próximo, havia 3 bilhões de pessoas sem acesso à internet e em 2022 foram apenas 2,7 bilhões, quer dizer, uma diferença pequena. O número equivale a 1/3 da população mundial, mais ou menos, né? Antes da malfadada pandemia, o número era de 3,6 bilhões de desconectados, ou seja, quase metade da população. Pelo passamento aí da pandemia, incentivou-se, estimulou-se muito essas comunicações digitais. Então, esse número era maior de pessoas conectadas, né? Desconectadas. E diminuiu um pouco e diminuiu mais um pouquinho. Tudo bem, mas ainda é um número significativo. A inclusão social hoje significa dar acesso ilimitado e com qualidade de internet, e esta não é a realidade da maioria da população mundial. No Brasil, os dados do Comitê Gestor da Internet mostram que as regiões Norte e Nordeste, assim como áreas rurais de vários estados brasileiros, para não dizer que a coisa é só do Nordeste, têm, em geral, um acesso mais precário à internet. Desculpa, gente. A maioria, ou a maior limitação para o crescimento do acesso à internet com qualidade no Brasil, está na falta de infraestrutura fora dos grandes centros urbanos, avaliou o ministro das Comunicações Paulo Bernardo no governo da Dilma Rousseff durante a audiência pública sobre o Programa Nacional de Banda Larga, PNBL, promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, a CCT. Porém, não é só isso,
como diz Pierre Levy, é necessário primeiro nivelar o fosso digital dos que têm com aqueles que não têm, né? Porque ele é grande para que a ciberdemocracia seja de fato democracia ou democrática. Para isto, é necessário desenvolvimento de educação, desenvolvimento humano, combate à pobreza, facilitação do acesso à internet pelas classes ainda fora das redes. Está claro que na era da informação as relações de poder são deturpadas devido aos novos processos que dão às pessoas e instituições uma visibilidade nunca antes possível. Assim, é inegável que as tecnologias de informação e comunicação transformaram a realidade do ser humano, interferindo em questões culturais, em questões políticas, sociais e econômicas, resultando em mudanças sociais atuais. Então, nós estamos num processo de mudança. O escritor Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, reflete, esse é um dos livros dele, né? Reflete no seu um outro livro, 21 lições para o século XXI, que a internet e outros avanços tecnológicos, que se prometiam uma ferramenta de eliminação de barreiras entre países e classes, pode estar ampliando esse abismo de desigualdade. Diz ele, na verdade, o século XXI poderia criar a sociedade mais desigual da história. Embora a globalização e a internet representem pontes sobre lacunas que existem entre países, elas ameaçam aumentar a brecha entre as classes e, bem quando o gênero humano parece prestes a alcançar unificação global, espécie em si mesma pode se dividir em diferentes castas biológicas. Ele usa umas terminologias muito de historiador, de sociólogo, né? Estar excluído da internet no século XXI é estar excluído da sociedade, ou no mínimo estar precariamente conectado aos mundos de hoje. Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu cito muito, ele está radicado na Alemanha, mas ele é coreano, definiu assim esta nova era. Chamamos regime de informação a forma de dominação na qual informações e seu processamento por algoritmos e inteligência artificial determinam decisivamente processos econômicos e políticos. Sacou? O ponto central. O conceito de povo na era da informação é um título. O conceito de povo, após um longo percurso histórico, jurídico e filosófico, supõe uma deslegitimação da monarquia absoluta e uma legitimação da vontade geral, que, em defesa de seus direitos, empreende os processos revolucionários que deram origem à Idade Moderna, que, em cooperação com os teóricos da Revolução Francesa, redige a primeira Constituição dos tempos modernos de 1776, que entrou em vigor em 1788, e a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. O povo passa, então, a ser entendido como um dos elementos materiais do Estado. Rousseau, né, em seu contrato social, Jacques Rousseau, acho que é Jacques mesmo, ao tratar do corpo soberano que é formado pelo ato de associação, definiu o povo da seguinte forma, Rousseau: quanto aos associados, recebem eles coletivamente o nome de povo e se chamam em particular cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana e súditos enquanto submetidos às leis do Estado. Ou seja, para que seja formado o corpo político, é necessário que os homens tornem-se cidadãos e, por conseguinte, povo. Olha bem, ele está colocando aqui individualmente cidadão, a coletividade povo. O povo, então, viria a ser o conjunto de cidadãos, ou seja, aquelas pessoas que têm cidadania diante do Estado. Para que essa transição ocorra, e isso não acontecia na monarquia absolutista, nem nas monarquias, veio acontecer depois, mais tarde, depois das revoluções e repúblicas, e aconteceu até certo ponto, pelo menos se dizia, se historiava que era assim. Para que essa transição ocorra, os homens devem escolher alienar sua liberdade natural, passando a viver sob o pacto social. Alienar sua liberdade natural seria você não fazer o que está na sua cabeça, porque você tem leis que uns respeitam os outros, né? O direito de todos. Assim você passa a viver sob um pacto social. Esse pacto social não é a coisa que te prende, ele apenas te faz manter-se em harmonia para que todos tenham para si cidadania. Esse é o conjunto do povo que elege um Estado que vai comandar e vai governar.
Diversos documentos constitucionais contemporâneos, modernos ou antigos, do mundo inteiro, nos mais distintos contextos históricos e tradições políticas, compartilham do mesmo elemento fundamental, o povo. Olha bem, ela está definindo muito bem o povo, com base nos estudos de Rousseau, de Bichurran e etc. Tem vários outros aí dessa mesma época aí. O jurista e filósofo contemporâneo alemão Friedrich Schiller, que publicou no Brasil a obra Quem é o Povo, fornece alguns parâmetros para essa definição. O povo, como povo ativo, dotado de nacionalidade, direitos civis, faixa etária e estado mental, isto é, um povo normativamente constituído. Então, ficou definido. Este compreende a totalidade de eleitores, ou seja, partícipes, aqueles que detêm o poder de voto, aqueles que exercem o poder político por meio de eleições, que delega a alguém, mas o poder é dele, que delega a alguém o direito de governar, mas o poder é dele. Povo como instância global de legitimidade, destinatário de prescrições, de deveres, de direitos, decisões judiciais e proteções governamentais, porque ele elege o governo. Em última análise, percebe que a palavra povo vai além de uma terminologia de um conjunto de pessoas de uma mesma região ou país, respalda sua legitimidade na construção de seu caráter democrático, constituído pelo Estado enquanto corpo político. Na Constituição Federal Brasileira de 1988, no parágrafo único do artigo 1º, está disposto que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente. Portanto, como já visto, povo é um elemento indispensável na formação do Estado e fundamental para a existência do Estado, ou seja, povo é indissociável de Estado, porque o Estado vive em função dele, povo. Assim se consubstanciou o direito dos cidadãos, aquele que, em conjunto com outros cidadãos, formam um povo que representa um governo, representado através de um governo, num Estado democrático. Em um sentido restritivo, o povo é a massa social que tem a capacidade para exprimir preferências, construir consensos, legitimar o poder através de eleições e coparticipar na ação de administrar e governar os assuntos públicos. Nos termos atuais, a definição de povo tem relação essencial com o termo democracia. Cidadania, o conjunto de cidadãos povo, a representação cujo poder vem do povo, que o representa, democracia. A democracia consiste na integração cada vez maior de cada pessoa na gestão da vida social, o que envolve basicamente 3 elementos: político, econômico e moral. Muito bem. 3, democracia e povo na era da internet. Agora vem uma discussão linda. Ela foi brilhante. Os sistemas políticos dos países considerados democráticos são baseados no sistema eleitoral, na representação política e na divisão de poder. O sistema eleitoral e representativo adotado pela maioria dos países ocidentais é baseado em princípios formulados no fim do século XVIII. Os conceitos que cercam a democracia e sua natureza, participação política, sociedade civil e movimentos sociais, continuam sendo centrais na relação entre sociedade e Estado. O jurista e filósofo austríaco-americano Hans Kelsen afirma que a democracia enquanto ideia é uma forma de Estado e de sociedade em que a vontade geral ou a ordem social é realizada por quem está submetido a essa ordem, isto é, o povo. Com a invenção da imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV, houve uma mudança dramática ou drástica na divulgação de fatos e ideias, que levou à formação de grandes massas consumidoras e mudou a cultura e a sociedade da Europa e do mundo. Desde o século XX, a reconfiguração deu-se no âmbito de novas tecnologias de informação e comunicação, naquilo que é conhecido como Terceira Revolução Industrial, ou Revolução da Informação, ou ainda Era Digital. Era tecnológica, Era da Informação. As novas tecnologias vieram alterando a forma como o povo vive, trabalha, comunica, inclusive como atua na política. A revolução digital provoca mudanças no comportamento humano, influenciando a economia e a geopolítica. É importante conectar
importantes mudanças sociais e políticas com o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação, porque as novas oportunidades tecnológicas afetam claramente fatores fundamentais como a democracia e a cidadania. Criada em 1969 por militares americanos no contexto da Guerra Fria, a internet passa a ter um importante papel na transição para a era da informação. A internet, como nós a conhecemos hoje, foi criada em 1969, mas parece já existir rudimentos disso anteriormente. Por meio da internet, as informações sobre diversos temas se tornaram mais difundidas, facilitou a comunicação com o mundo, promoveu o comércio internacional e a modernidade do dia a dia. Hoje é quase impossível ter qualquer tipo de atividade sem que seja necessário conexões com a internet. As relações entre Estado e sociedade estão se tornando cada vez mais complexas, pois as novas tecnologias relacionadas à internet alteram significativamente a dinâmica das relações de poder na era da informação e alteram o panorama das sociedades democráticas modernas. É claro que na situação atual e no sistema democrático em que vivemos, o conceito de povo é indissociável do conceito de democracia, já falei isso lá atrás. E a internet tem interferido nas administrações estatais e no exercício da democracia. Sim, o Brasil passou a ter acesso na internet a partir de 1995. Coincidentemente, um ano antes das mudanças promovidas na era do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a estabilidade da moeda, privatizações, aumento da confiabilidade do país para o setor externo, né? Trazendo novas experiências de que finalmente teria chegado a vez do Brasil de se tornar a grande potência mundial, que de fato não se concretizou, porque isso aí era muito para inglês ver. Com a internet, vê-se uma popularização das discussões políticas, econômicas e sociais, proporcionando e propiciando uma voz ativa do povo, ao povo. No Brasil, a internet propiciou uma maior interação entre governantes e governados através das redes sociais, aplicativos de interação, de prestação de serviços públicos. Hoje, há um sistema unificado de gov.br que reúne em um só lugar serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo federal. Pierre Levy, filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e comunicação que estuda o impacto da internet na sociedade, as humanidades digitais e o virtual, afirma: os destinos da democracia e do ciberespaço, ou do cyberespaço, se você quiser, estão amplamente ligados. No ano de 2002, Levy anunciou uma nova possibilidade para a democracia, a qual denominou ciberdemocracia ou cyberdemocracia. Segundo Levy, a internet proporciona um progresso da democracia, pois com novas tecnologias de comunicação, as pessoas podem facilmente ter acesso a documentos complexos e informações que antes pertenciam a uma pequena minoria, cruzando informação com um texto lá em cima, quando ele diz que as pessoas não tinham, elas tinham que procurar para poder chegar a algum livro de informação. Hoje ela está disponível. Alguns querem, são assaltados por ela, fazem bom uso dela e alguns não têm acesso, que existe exclusão. É perceptível que o acesso fácil às informações de cunho político disponibilizado pela internet aos seus usuários exerce papel preponderante nesse incentivo à participação popular nas decisões nacionais, o que promove o aperfeiçoamento da democracia. Deveria ser. Com isso, os preceitos democráticos acabam sendo reafirmados pela soberania da vontade do povo. Entretanto, como o próprio Levy afirma, para que a ciberdemocracia seja de fato democrática, é necessário o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento humano, o combate à pobreza e a facilitação do acesso à internet pelas classes ainda fora da rede. Isso ainda não existe. Né? Entre muitas coisas que são negadas às classes populares, esta é uma delas. E, de repente, outras coisas, até mais importantes, mais ligadas à sua sobrevivência, também estão no limite ali de serem negadas e, às vezes, conquistadas com muita dificuldade. Então, a informação seria pior ainda, seria estaria numa faixa de necessidade aquém da sobrevivência, né? Norberto Bobbio, filósofo, militante político, ensaísta e professor italiano, ao tratar da participação popular no Estado Democrático, salienta que
Hoje, quem deseja ter um bom indicador de desenvolvimento democrático de um país deve considerar não mais o número de pessoas que têm direito de votar, mas o número de instâncias diversas daqueles tradicionalmente. Eu vou ler de novo. Hoje, quem deseja ter um bom indicador de desenvolvimento democrático de um país deve considerar não mais o número de pessoas que têm direito a votar, mas o número de instâncias diversas daquelas tradicionalmente políticas nas quais se exerce o direito de voto. Em outras palavras, traduzindo, quem deseja dar um juízo sobre o desenvolvimento da democracia num dado país deve se pôr não mais a pergunta de quem vota, mas onde se vota. A pandemia do Covid, que provocou, além da crise sanitária, problemas econômicos e políticos, acelerou setores da sociedade a aderirem ao mundo digital como forma de gerar renda, obter informações e até mesmo estudar. Por outro lado, essa mesma pandemia escancarou as diferenças sociais de forma brutal, fazendo-se notar as limitações que muitos têm para acessar a internet. Ah, faz pela internet, mas e quem não tem? Quem não tem acesso? Não estar conectado à internet hoje praticamente é estar excluído do século XXI. Assim, é primordial questionar dentro do contexto tecnológico a real participação do povo. Então, questionar-se quem é o povo na área da informação. Em primeiro lugar, podemos concluir que o conceito de povo está intimamente ligado ao conceito de democracia. Já falamos isso, especialmente porque é o povo quem legitima o poder político estatal. Já falamos isso. Além disso, o povo na área da informação seria a multidão conectada em rede, com elevada capacidade de participar da gestão política e titular de legitimidade e possuidor de direitos fundamentais, principalmente os ligados à participação e comunicação. Entretanto, seja pela falta de acesso à tecnologia ou mesmo pela alienação e falta de interesse comum de hoje, temos hoje, mais do que nunca, um aumento no número de pessoas que ficam excluídas de todo um processo democrático, ou seja, o povo da área da informação, segundo as definições existentes, pertenceria ainda mais a uma elite minoritária. A suposta elite do mundo digital sofre uma visível decadência da faculdade de julgar, lançando a democracia em crise. Da democracia faz-se uma telecracia. O entretenimento é o mandamento supremo ao qual também a política se submete. Nesse sentido, Yuki Rui adverte: a tecnologia da domesticação de animais tem gradativamente se confundido com a autodomesticação do ser humano, que pode ser entendida nos termos do que Foucault chama de governamentalidade. A intervenção dos seres humanos no ambiente constitui um tipo específico de governamentalidade, a que Foucault chama de ambientalidade. No início desse pensamento de ambientalidade vem que, o que aqui cito Foucault, a população será o objeto que o governo deverá levar em consideração em suas observações, em seu saber, para conseguir governar efetivamente de modo racional e planejado. Milton Friedman, The Hong Kong Experiment, National Review, dezembro de 1997, olha só, ele próprio concluiu isso. O acesso à informação e a participação do povo na sociedade. Agora vem, bom, então nós passamos por uma coisa central aí. Agora vem as derivações. Byung-Chul Han afirma em seu livro No Enxame, muito interessante esse livro, No Enxame, Perspectiva do Digital, porque eu tenho ele aí, que a voz do povo conseguiu preponderância. Citando Gustave Le Bon, menciona que a era na qual nós entramos será, na verdade, a era das massas. E agora completa-se a visão dessa autora em relação ao tópico anterior. O termo sociedade de massa é usado justamente para descrever a nova ordem social que vivemos. O estudo das sociedades de massa tem como objetivo mensurar o papel dos indivíduos inseridos em sociedade, buscando compreender as questões políticas e sociais de diversas sociedades. Essa nova sociedade é uma sociedade de massa, que faz referência a uma sociedade massificada, isto é, uma sociedade em que os indivíduos agem de forma semelhante, com gostos e interesses praticamente padronizados. Eles já não são mais o povo que exerce a cidadania, são massas. O surgimento da sociedade de massas é criticado por Hannah Arendt como uma fábrica, uma fatídica alienação, onde a utilização do espaço político serviu para expor o que deveria permanecer oculto.
Diz ela, a boa sociedade originou-se provavelmente das cortes europeias do período absolutista. A boa sociedade, entre aspas. E, sobretudo, na corte de Luís XIV, que soube reduzir tão bem a nobreza da França à insignificância política mediante o simples expediente de reuni-los em Versalhes, transformá-los em cortesãos e fazê-los se entreter mutuamente com intrigas, tramas, bisbilhotices intermináveis, engendradas inevitavelmente por essa perpétua festa. E com isso ele governava quem ele quisesse, que os caras estavam intertidos, padronizados, olhando, se comparando. Não parece uma coisa bastante atual hoje, que a gente, com todo mundo aí exposto na sociedade, olhando, vendo que fulano tem, que não tem, tirando foto, às vezes o cara está triste, tira uma foto assim, tira um ângulo da casa, põe um filtro. Para Hannah Arendt, os indivíduos de uma sociedade de massa desenvolvem uma forte inclinação política, mas, no entanto, falta interesse em movimentos e organizações políticas em uma parcela considerável da sociedade. A massa aparece para Le Bon como um fenômeno de nova relação de soberania. O direito divino das massas substituiria o direito divino do rei. Para Le Bon, a insurgência das massas leva tanto à crise da soberania como o declínio da cultura. E ela vai explicar isso aí. Em Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset, que é um outro filósofo, incomodado com a vulgarização da cultura, assim definiu o que chamou de homem-massa. Olha bem, vulgarização da cultura, cuidado para você não interpretar mal o que ele está falando. Ele vai dizer o seguinte, onde quer que tenha surgido o homem-massa, e não o homem-indivíduo, cidadão, povo, o homem-massa, de que este volume se ocupa, o que ele está, a leitura do compêndio dele lá, do livro dele, um tipo de homem feito de pressa, montado tão somente numas quantas e pobres abstrações, e que por isso mesmo é idêntico em qualquer parte da Europa. Da Europa. Nós podemos jogar isso para o mundo, porque ele viveu até meados desse século passado. A ele se deve o triste aspecto de asfixiante monotonia que vai tomando a vida em todo o continente, Europa. Esse homem-massa é o homem previamente despojado de sua própria história, sem entranhas de passado e por isso mesmo dócil a todas as disciplinas chamadas internacionais. Esse cara é um visionário, ele já estava vendo a globalização, já estava vendo o mundo atual. Mais do que um homem, é apenas uma carcaça do homem constituído por meros idola, fiore. Carece de um dentro, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não possa revogar. Daí está sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem só apetites, crê que só tem direitos e não crê que tem obrigações. É o homem sem nobreza que obriga, sine nobilitate, ao snobismo, ser snob. Ele usa umas terminologias aqui em latim que eu não vou tentar traduzir, até porque eu não sei. A descrição rigorosamente atual de Ortega y Gasset do homem-massa traz conexão em particular com o advento das redes sociais. Verdade, ele não viveu nessa época, mas ele sabia que tanto tem redefinido para o bem como para o mal a forma como habitamos o mundo e como convivemos uns com os outros. Esse tipo que Ortega considerou ser aquele que ao seu redor passou a ser o dominante, o homem-massa, qual homem hermético que não está verdadeiramente aberto a nenhuma instância superior, esse homem médio, hoje, se apoderando de tudo. Vem um textozinho aqui. Uma vez que nos afiguramos bem de como esse tipo humano, hoje dominante, e que eu chamei de homem-massa, o Gasset falando, é quando se suscitam as interrogações mais férteis e mais dramáticas. Pode-se reformar esse tipo de homem? Quero dizer, os graves defeitos que há nele, tão graves que se nós os extirparmos produzirão de modo inexorável a aniquilação do Ocidente, toleram ser corrigidos esses erros? Porque, como verá o leitor, ao longo do livro dele, se trata precisamente de um homem hermético, que não está aberto de verdade a nenhuma instância superior. As coisas mais sublimes não afloram, não permeiam ele. E a sua história não aflora. Ele está fechado. E ele é moldado. Diante de uma só pessoa, podemos saber se ela é massa ou não. Uma só pessoa.
Massa é todo aquele que não se valoriza a si mesmo, como bem ou como mal, por razões especiais, mas que se sente como toda a gente. E, no entanto, não fica angustiado, sente-se à vontade de se sentir idêntico aos outros. A definição dele é muito parecida com a definição de Byung-Chul Han, né? Em que as pessoas é a ditadura do igual. O característico do momento é que a alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o denodo de afirmar o direito da vulgaridade e o impõe por toda parte. É aquele cara que tem até orgulho de ser inculto, de falar de forma grosseira, de ser machista, de ser homofóbico. Ele tem orgulho disso. Por quê? Porque ele é qualquer um. Ele é o que lhe vem à cabeça. O que está aí estampado em todas as frentes está grudado nele. Uma vulgaridade, uma falta de sensibilidade para conviver com outros que seriam iguais a ele em direito, mas que ele não respeita porque tem uma diferença que para ele, porque para um grupo é essencial, então eles não respeitam. Então, tecnologia e educação, ferramentas de poder no Redalic, não sei o que é. Como se diz na América do Norte, ser diferente é indecente. A massa atropela tudo que é diferente, é egrégio, individual, qualificado e seleto. Quem não seja todo mundo, quem não pense como todo mundo, corre o risco de ser eliminado. A gente usa muito a palavra cancelado. É claro, e claro está que esse todo mundo, entre aspas, não é todo mundo. Todo mundo, entre aspas, era normalmente a unidade complexa de massas, minorias discrepantes especiais. Agora todo mundo é só a massa. Na opinião de Byung-Chul Han, que chama o homem eletrônicos um ser humano de massa, mas que não se reúne. Ele só se comunica virtualmente. Eles formam um especial aglomerado sem reunião, uma massa, sem interioridade, sem alma, sem espírito. Eles são, antes de tudo, hikokori. Hikiko. Não, desculpa, essa palavra é japonesa. Hikikomori. Esse termo japonês se refere, de um modo geral, a pessoas entre 15 e 39 anos que, visando evitar o contato com outras pessoas, remove-se integralmente da sociedade. Algumas dessas pessoas, elas não conseguiram chegar, elas conseguiram se formar numa universidade, mas não conseguiram chegar ao mercado de trabalho, serem produtivos e constituir suas famílias e tocar sua vida. Então, elas se retraem. É um fenômeno muito interessante que existe no Japão. Algum dia vocês pesquisem sobre isso. Mas ele está fazendo alusão a esse tema. Eles são, antes de tudo, hikikomori. Eles estão, em geral, evitando o contato com outras pessoas, o contato real. De fato, o termo japonês hikikomori significa literalmente isolado em casa. Isolados para si, singularizados, que apenas se sentem diante da tela. Tela digital, mundo digital. Byung-Chul Han alerta que a formação dos muitos ameaça uma relação de poder e de soberania. A nova massa é o enxame digital, ele conclui. Para ele, o enxame digital consiste em indivíduos singularizados, ou seja, os indivíduos perdem um perfil próprio, eles são massa. O problema apontado por Byung-Chul Han, no entanto, é que falta aos enxames digitais o poder de decisão. Eles são manipulados. Eles decidem quando alguém os comanda. Eles dissolvem-se de maneira tão rápida quanto surgiram. Por causa dessa efemeridade, são efêmeros, né? Eles não desenvolvem nenhuma energia política, então eles não são participantes. Eles estão a comando de alguém. Em geral, a massa decidida a uma ação comum gera poder. A massa é poder. Olha só, eu não falei povo, falei massa. Ele fala, em geral, a massa decidida a uma ação comum gera poder. Massa é poder. E na visão Byung-Chul Han, a massa digital perdeu esse poder. Porque a massa é forte, ela empurra tudo, ela é um sem números, principalmente se ela não estiver pensando. Mas a massa digital perdeu esse poder. Assim, na sociedade de massa, tudo gira em torno do consumo de bens, serviços, um modelo de comportamento generalizado. Porque você, na Big Data, tem todos os seus dados ali, dentro da bolha que você está, você é comandado e o comando é consuma. Faça tudo que todos mandam fazer. Você não tem poder político, você não pode decidir se isso é bom ou se é ruim. Ah, mas esse produto aqui matou milhares de animais para poder chegar a uma conclusão. Você não está pensando nisso, você não tem poder digital, você não está realmente construindo uma cultura, você não está absorvendo cultura na internet, você está sob comando.
Por tudo que se viu, conclui-se que o povo raciocina e a massa não. O povo caminha, a massa é conduzida. O povo segue racionalmente, a massa é manipulada cegamente. O povo percebe os embustes. A massa é alvo fácil de qualquer demagogo propagandista. O que se vê hoje é a dominação de massas manipuladas e condicionadas pela propaganda, efetivando o poder e elegendo representantes direcionados, que nem sempre é o melhor, mas aquele que soube conduzir o marketing da massa manipulada. Pelo amor de Deus, nas últimas eleições em alguns lugares do mundo, e principalmente no Brasil, você vê quem que chegou ao poder e o que fez. Povo e multidão amorfa, ou como se supõe dizer massa, são dois conceitos diversos. O Papa Pio XII, em uma radiomensagem na véspera de Natal de 1944, segundo ele, o povo vive e se move com vida própria. A massa é por si mesma inerte e não pode receber movimento senão de fora. O povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem, cada um dos quais em seu próprio posto e à sua maneira. É pessoa consciente de suas próprias responsabilidades e suas próprias convicções. A massa, pelo contrário, espera impulso de fora. E isso foi dito pelo Papa Pio XII em 1944. Essa verdade não mudou. Hoje não temos, na maior parte das vezes, povo, e sim, virtualmente nós temos a maior parte de massa. A massa não age com consciência e não é fiel, sempre oscilando pelos ideais que lhe foram vendidos. É isso mesmo, ela é consumidora. A massa age para satisfazer seus apetites de consumo e essa atitude é lucrativa para alguém, né? Os meios de comunicação de massa influenciam a opinião pública e têm a capacidade de manipular a massa nos mais variados aspectos da vida. É forçoso concluir que a atual democracia não vem constituída por um povo, mas sim por uma massa manipulada. É o que eu acabei de falar agora mesmo. Quinto, estamos terminando. A sociedade de informação e a exclusão digital, a problemática da ciberdemocracia. Vimos que, então, que a sociedade atual é uma sociedade de massa, essa sociedade de massa está hoje digitalizada e conectada em rede, a informação, o conhecimento e a competência em analisar essas informações são pilares que sustentam o desenvolvimento da civilização. O que a massa está fazendo? Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, a realidade das pessoas da sociedade sofreram mudanças radicais, que interferiram diretamente na cultura política, nas relações sociais, de economia, da saúde, da educação, da religião, ou seja, em todas as esferas da vida do ser humano. Já falamos isso. As relações presentes na vida contemporânea são elaboradas. Desculpa, li errado. Os relacionamentos presentes na vida contemporânea são elaborados a partir de processos de comunicação e informações virtuais que dão origem a uma nova organização social. O digital hoje influencia profundamente a nossa realidade cultural, que afeta o espaço vital, alterando a realidade, onde a realidade física e o espaço virtual se mesclam e se tornam indissociáveis, modificando as interações entre os indivíduos. Isso é fato. Na sociedade da informação, as distâncias são encurtadas e o tempo passa a ter uma nova dimensão. A dinâmica estabelecida na sociedade da informação impacta nos processos de criação de novos conhecimentos e na educação da sociedade. O conceito de sociedade de informação surgiu nos trabalhos de Alain Touraine, 1969, né, e Daniel Bell, 1973, sobre as influências dos avanços tecnológicos nas relações de poder, identificando a informação como ponto central da sociedade contemporânea. Essa sociedade da informação passou a ter um novo paradigma nas atividades sociais e econômicas, e a dinâmica dessas atividades passaram a ser afetada pela infraestrutura de informação disponível. A sociedade de informação desenvolveu novas formas de pensar e agir sobre atividades humanas, sendo que as sociedades contemporâneas baseiam-se cada vez mais sobre atividades em comunicação e informações geradas e geridas por tecnologias. Esse desenvolvimento tem provocado alterações importantes nos aspectos socioeconômicos, políticos, ambientais, culturais, educacionais e comportamentais. Nós já falamos isso 500 vezes. Bill Churran afirma, citando McLuhan, mídias eletrônicas são, nesse sentido, mídias de massa, uma vez que produzem um ser humano de massa. O ser humano é massa, o ser humano da massa é o habitante eletrônico do globo terrestre e está conectado ao mesmo tempo em todas as outras pessoas, como se fosse um espectador de um estádio esportivo global.
Essa é a massa que está conectada. E existem os que não estão conectados. A sociedade de informação também alterou a forma do cidadão interagir com o Estado. A interferência da sociedade da informação na esfera política é uma realidade, apesar de que meios de comunicação de massa historicamente sempre retrataram os movimentos populares e suas notícias, além de informar, sempre trouxeram mensagens que objetivam a formação de uma opinião pública. A sociedade de informação é um fenômeno global que resultou em profundas mudanças na forma como a sociedade se organiza e impactou a geopolítica. Porém, deve-se atentar que essa nova dinâmica acaba por ser destinada somente a um grupo social privilegiado, o que reforça e aumenta com uma velocidade ímpar a desigualdade social que eu acabei de falar. O alto custo dos dispositivos, a falta de conhecimento sobre seu uso e o déficit de infraestrutura de acesso evidenciam a desigualdade no acesso à internet. Brasil e mundo. A desigualdade do acesso dá origem a novas categorias sociais, os conectados e os desconectados, os incluídos e os excluídos das redes digitais. É grande o problema do acesso a serviços da internet. A exclusão digital é claramente um problema na natureza socioeconômica e também um problema político. O atual contexto econômico-político orientado por uma sociedade de informação e, portanto, visando uma maior democratização. É preciso colocar como prioridade o acesso à internet. Tem alguém deve estar falando assim, pô, mas se você colocar mais gente na internet, você vai formar mais massa. Mas tem outras atitudes a serem tomadas também. A gente está muito no início dessa transformação. A discriminação tecnológica é, portanto, reflexo da pobreza e, sem dúvida, uma forma de exclusão social ao privar uma parte da população dos recursos essenciais para desenvolver e gerar essa riqueza. Essa situação ficou mais evidenciada durante a pandemia, quando muitos estudantes trabalhadores foram afetados na produtividade e na dificuldade de acesso remoto. Se, por um lado, o maior acesso à informação através da internet pode fomentar o desenvolvimento da sociedade e das relações sociais mais democráticas, por outro lado, pode gerar uma nova lógica de exclusão, acentuar ainda mais as desigualdades existentes. Conclui, portanto, que o acesso às tecnologias de informação e comunicação redesenha o exercício da cidadania, embora possam agredir a cidadania na formação de massas amorfas, né? A desigualdade social e a exclusão da sociedade de informação no mundo é considerável. Ao todo, existem 5,3 bilhões de usuários da internet no mundo. Ao todo, existem 5,3 bilhões de usuários da internet no mundo, mas pelo menos 2,7 bilhões de pessoas nunca tiveram acesso à rede, para totalizar os 8 bilhões, né? O número equivale a um terço da população mundial, mais ou menos. Os dados indicam um crescimento menor do que o visto durante o ápice da pandemia, já comentamos isso. É, portanto, evidente que o potencial democratizante da internet esbarra na exclusão digital. A inclusão digital está intimamente ligada à inclusão social. Yuval Harari reflete, mais uma vez, no seu livro 21 lições para o século XXI. Na verdade, o século XXI poderia criar a sociedade mais desigual da história, embora a globalização e a internet represente pontos sobre lacunas que existem entre os países. Como eu já li isso, eu vou saltar. Entretanto, a existência de uma exclusão, eu já li isso lá atrás, né? Entretanto, a existência de uma exclusão digital pressupõe que a grande parte da população não consegue ser beneficiária de serviços online, e isso é importante. Como já foi dito, isso certamente limita a possibilidade tanto de fiscalização do povo perante o poder público, constituindo na forma de um Estado, como restringe acesso às informações e discussões alternativas à grande mídia, porque você está toda hora sendo impactado por informações do mainstream, mas existem outras informações que são mais fiéis, que são discutidas e que são argumentadas com fatos, que poderia esclarecer e você não ser massa de manobra. Somente com informação e pluralidade é que será possível construir uma democracia de massas. Para uma sociedade mais igualitária, o mínimo que os cidadãos precisam é de informação a partir dessa prerrogativa e que será viável a realização de escolhas mais conscientes que visem resultados em toda a sociedade, tornando residuais as decisões tomadas pela falta de dignidade. Concluímos, então, que o acesso à internet é um direito fundamental. Conseguir fazer inclusão é vital para o desenvolvimento de um país menos desigual. Nossa Constituição prevê o acesso à informação no artigo 5º, inciso 33º, no artigo 37, inciso 2, e no artigo 3,
no inciso 2, parágrafo 3, no artigo 216, parágrafo 2. O acesso à informação em todas as esferas do governo é regulamentada pela Lei 2.527/2011, regulamentada pelo decreto tal. Cheio de detalhes. Esses detalhes não fazem diferença. A abertura de novos espaços gerados pela internet permitiram a participação da sociedade, diversos grupos, movimentos, associações e entidades que resultaram na maior mudança do processo de democratização de alguns setores, que esses setores chamam de ciberdemocracia ou ainda democracia eletrônica, democracia virtual e democracia. A ciberdemocracia visa a criação de processos e mecanismos que tenham como objeto trazer possibilidades do cidadão discutirem com o Estado, para que, a partir desse ponto, possam ser estabelecidas políticas decisórias a respeito, configurando a participação da própria população de forma mais prática, ou seja, tornando mais excessiva essa participação na sociedade. Ao revés, vimos que quem não estiver conectado a essa rede mundial ficará fora da vida social, econômica, científica, que se desenrola em tempo real, através dos caminhos da internet. A ciberdemocracia é um conceito baseado no uso das tecnologias de informação e comunicação, TIC, e apesar da problemática na dificuldade de acesso para alguns, é inegável que a democracia cibernética pode melhorar os processos de deliberação em uma sociedade. São críticas diferentes. A gente falou aqui de massa porque aquilo foi espargido de qualquer forma, mas a exclusão também te tira o necessário acesso para a modificação não só dessa realidade de massa, mas da própria participação da sociedade. Assim, não é exagero considerar que o povo que compõe a ciberdemocracia exclui todos aqueles que, por um motivo ou outro, não possuem acesso à internet. Então, vira um comando de menos de poucos. Para que o Brasil consiga construir um país verdadeiramente democrático, é necessário que tenha preocupação em possibilitar o acesso equânime à informação a todo cidadão. E não é só o Brasil que vive isso, não. Entretanto, é importante notar que, como alerta Ortega y Gasset, é a ascensão das massas ao poderio social que traz a consequente rebelião das massas. Há um fato que, para bem ou para o mal, é o mais importante na vida pública europeia na hora presente. Este fato é o advento das massas a pleno poderio social. Como as massas, por definição, não devem nem podem dirigir sua própria existência, as massas, né? O povo, não, as massas não podem dirigir a sua própria existência, e menos ainda reger a sociedade, quer dizer-se que a Europa sofre agora a mais grave crise que os povos, nações, culturas cabe padecer. Essa crise sobreveio mais uma vez na história. Sua fisionomia e suas consequências são conhecidas, também se conhece seu nome, chama-se Rebelião das Massas. E como indaga Ortega y Gasset, que ganhamos com essa conversão da quantidade para a qualidade? A internet não necessariamente prejudica a democracia. Embora existam diversas ressalvas à internet enquanto esfera pública, por outro lado, não se pode negar que muitos debates só se concretizam por causa do advento dessa modalidade de comunicação. Assim, funcionando mal ou funcionando bem, o mundo digital, no mínimo, abre a oportunidade para a exposição de opiniões e formação de grupos de discussões que antes era mais difícil de se realizar. A principal problemática da ciberdemocracia é dar oportunidade a todos, sem exceção. O governo anterior ao atual, nós estamos em 2023, eu não gosto de citar nomes, foi o tema principal da análise do documentário Democracia Manipulada, produzida por Arte France e pela Capa Press, que fala sobre o impacto do ódio e da desinformação digital na política. Eu não quero falar muito sobre isso, apesar de eu ter citado o nome de um presidente, esse aí eu não quero citar. Eu estou falando do anterior ao atual, né? Nós estamos em 2023. Líderes da extrema-direita no mundo todo transferiram para políticos discursos de ódio comuns no meio digital. A privacidade hackeada analisou como o Facebook impactou as eleições americanas de 2016. E o Brexit e a democracia manipulada são dois títulos, tá? Privacidade hackeada, democracia manipulada, analisa o estudo, o uso do WhatsApp na política brasileira e a importância do aplicativo na campanha presidencial de 2018, que você já sabia no que deu. O Big Data não é apenas um instrumento de monitoramento do comportamento dos indivíduos, mas demonstrou uma poderosa força de controle psicopolítico mediante o uso de tecnologia persuasiva.
Há de se notar um avanço de um feudalismo digital, onde os interesses mercadológicos de um capitalismo de vigilância, que, mediante a extração e análise de dados dos indivíduos, estabelece uma nova configuração de poder mediante a monitoração, a personalização e a customização das interações individuais. Os algoritmos têm a capacidade de influenciar e manipular consumidores, e detentores dos algoritmos dominam o espaço público com seus interesses privados mediante a interposição de filtros que são favoráveis a determinados comportamentos, enquanto viabilizam o enfraquecimento do senso de comunidade. O perigo de uso desses algoritmos é que, à medida que se tornam mais imprescindíveis e potentes, porque o algoritmo ele não é necessariamente ruim, o problema é ele estar ali para te manipular. Né? Então, o perigo do algoritmo é que, à medida que se tornam mais imprescindíveis e potentes, convencem os seus proprietários de que eles são um instrumento de poder e manipulação. Isso é perigoso porque eles nem sabem no que vai, aqueles que manipulam nem sabem no que vai dar. Porque a sociedade não é uma coisa presa assim, não. O aprendizado da máquina, o machine learning, que eu já falei no último vídeo, possibilita aos computadores minerar uma quantidade incomensurável de dados à procura de correlações e conclusões que ultrapassa a capacidade humana. Ultrapassam na velocidade, né? Podemos dizer que neste ambiente controlado, o ambiente das redes, não pode ser visto como um instrumento de democratização, uma vez que as big techs exercem poder centralizados. Usando algoritmos, é construído cenário de atomização e segmentação, que eles chamam de clusterização, quer dizer, divisão em clusters, dos indivíduos. Tais ações afetam o caráter da sociedade, as opiniões se formam mediante o acesso induzido e conduzido às informações. É o que nós falamos no início. Os algoritmos, com seus ciclos de contínuos feedbacks, modificam o corpo social e, consequentemente, a opinião pública. A seleção algorítmica determina o que cada indivíduo recebe ou não de informação. Você é sempre conduzido a uma bolha. Na tentativa de encontrar um escape, migramos do espaço físico para o virtual, acreditando que o ambiente em rede, com infinitas possibilidades de amizades virtuais, possa ser um refúgio. Para Noelle Neumann, uma ordem que cria o medo individual do isolamento e necessidade de ser aceita impôs os indivíduos para amoldar seus comportamentos e opiniões dominantes. De Matos Cruz, um outro autor, afirma: como se pode notar, os controles exercidos pelo Big Data podem nos conduzir da democracia à datacracia, com substituição do aparato estatal analógico por um outro pautado em tecnicismos para gerenciar a sociedade. Em outras palavras, estamos no limiar para uma ditadura de dados, de um modelo de engenharia social que transfere a capacidade decisória do governo para a Big Data, para a inteligência artificial e para a robótica. Assim, essa regulação algorítmica é a materialização de um programa político de controle no formato tecnológico. Nesse processo sorrateiro de captura do Estado, as Big Techs instigam o uso da psicologia comportamental como uma nova linguagem para ser usada pela burocracia governamental. Eu acho que a gente nem precisa de ler a conclusão. Eu vou ler muito rapidamente. A partir das reflexões acima, fica claro que a tecnologia digital trouxe efeitos positivos, mas também negativos na governança democrática e que a internet e as novas tecnologias mudaram e continuam a mudar e moldar o estilo de vida e vem revolucionando a sociedade. Governos democráticos usam avanços digitais para melhorar sua eficácia no exercício da democracia, mas também sofrem reveses. O país está mudando como o mercado e a sociedade estão mudando. Graças à comunicação online, todos os indivíduos se tornam produtores e consumidores ao mesmo tempo de conteúdos. As quantidades de informações publicadas na internet está crescendo tremendamente. A democracia ou a ciberdemocracia é realizada através da condução de debates entre o governo e a população através da internet. Os cidadãos podem, em tese, participar ativamente em todas as etapas do processo de tomar decisão, desde a avaliação das necessidades até a coleta de informações, revisão de decisão, avaliação e correção de recursos. O uso da internet pode diminuir os custos da participação política e possibilitar a participação de diferentes interlocutores, mas também pode, com cidadãos não conscientes, prejudicar a todos, formar mais massas e criar mais bolhas e mais divisões. Porém, o melhor,
significa um potencial de interação inédito, sem se comparado com os veículos de comunicações tradicionais, aqueles de 1900 antigamente. Essa interação potencializada revolucionou o modo como as pessoas recebem informação. Nós estamos realmente numa mudança. A internet dá voz aos cidadãos. As redes sociais, por seus caracteres de disseminação da informação e produção de conteúdo descentralizado, carregam em si a era da transparência, que eu diria, de certa forma, é uma devassa. Então, existe uma diferença entre transparência e devassa. Diversas são as vantagens da utilização da internet no processo democrático. Interatividade, inexistência de uma relação hierárquica na comunicação, quer dizer, um comanda e o outro acha que é aquele que está certo, os baixos custos para os utilizadores quando têm acesso, agilidade como meio de comunicação, a inexistência de barreiras geográficas. Sim, entretanto, um dos maiores e mais graves entraves para a utilização desses instrumentos para a democracia participativa é, em primeiro lugar, a falta de capacidade dos cidadãos em interpretar as informações obtidas na internet. Além disso, exatamente pela facilidade que a internet proporciona na criação e disseminação de conteúdo, propicia a disseminação de notícias falsas, incompletas, tendenciosas, dando uma margem maior à manipulação e, portanto, afetando de forma negativa o exercício da democracia. Bom, eu acho que a inclusão digital é necessária e ela deve ser cada vez mais a preocupação dos governos para garantir o fato da preservação da democracia, mas ainda falta maior consciência e uma cultura de bom senso e bom uso desses canais. Eu vou terminar por aqui, andei pulando no final algumas coisas aí, porque são conclusões a partir de coisas, de elementos que já foram citados no texto. Obrigado pela sua atenção, desculpa se o texto é muito grande, vale a pena entendê-lo. Dá seu like, compartilha, comenta, assina o nosso canal, aperta o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo e valoriza esse trabalho. E agradeço a Érica Ayok, porque o trabalho dela foi extremamente interessante. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando, quando nós traremos algum assunto que eu achar interessante, mas que eu tenho certeza você vai achar também. Até lá.